Sobre a verdade, um olhar. Não basta acordar e ouvir. É preciso repensar, renovar nosso ser, amanhecer de dentro para fora. É o despertar que alimenta a esperança. Paz e bem, programa sobre a verdade, um olhar, um programa que visa alcançar com profissionais especializados o maior número de pessoas possível. Trata-se de uma oportunidade imprescindível para todos os que desejam ampliar seus horizontes sobre a vida. Espiritualidade, autoconhecimento, saúde, medicina integrativa, relações humanas. Estamos com o Alessandro da Arte Visual, estamos também com Lenise Pontes Freitas, Caroline Arnold, Mari Rames, com Eliana Cunha Beber. Os assuntos abordados são de ordem especial. Parabéns por estar conosco. Eu venho de lá onde o bem é maior, de onde a maldade seca não brota, de onde é sol mesmo em dia de chuva e a chuva chega como bênção. Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. Eu venho de um lugar que tem cheiro de mato, água de rio logo ali, e passarinho em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor e se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço, onde o lar acolhe para sempre como o coração de mãe. Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura, que é a paz, que é fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho, sou catador de lindezas, sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem. Procuro lindezas e bem-querer, sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim. Assim sou como passarinho, carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que esse lugar não existe. Digo, tem sim, e é fácil encontrar. Silencie, respire, acalme-se, desarme-se, que ele está bem pertinho. Este lugar que pulsa é dentro da gente, é a essência que está em cada um de nós. Basta a gente buscar. Sejamos catadores de lindezas.
Ernest Renan, em seu livro Vida de Jesus, omite a parte em que Jesus diz: a salvação vem dos judeus, e o faz de propósito. Não havia nenhuma razão para Jesus dizê-la. Muitos estudiosos acham que esta honraria prestada aos de Judá por um homem do norte, um galileu desprezado, foi apresentada pelos cristãos judeus, interessados em apresentar o cristianismo como prolongamento do judaísmo. Ora, Jesus transgredia meticulosamente a lei mosaica nas suas discussões com os fariseus, com os saduceus. Por que haveria de humilhar a samaritana inteligente e ciosa com esta suposta supremacia judaica? Por quê? Somos indivíduo e somos coletivos. Qual a nossa responsabilidade como indivíduo? Qual a nossa responsabilidade como coletivo? O que é isto? Eu acho que em tudo isto o que vale são os princípios para a ação, como indivíduo e como coletivo, porque quando a gente é coletivo é porque houve uma atração, uma escolha, uma oportunidade de estarmos ali com as outras pessoas, sem deixar de ser indivíduo, mas também nos caracterizando com aquelas ideias. Então, o que importa são os princípios para a ação. O que temos e aonde queremos chegar com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, com a nossa neocórtex, porque a maioria daqui que nós queremos atingir tem mais de 30, mas aqueles que estão formando a sua neocórtex, que estão com saúde mental, estão tendo um ambiente para crescer com saúde. Então, nunca faltar em nós os princípios para a ação, porque a nossa responsabilidade está aonde queremos atingir. Nós não importa o caminho, mas nós temos que ter a meta, porque com a meta nós podemos, num acidente de percurso, trocar, fazer um caminho especial, um caminho que é um atalho, um caminho que é um desvio. Podemos retornar se enganamos, mas nós queremos saber aonde chegamos. E hoje nós estamos vivendo uma nação coletiva, nós somos hoje uma seleção, nós somos hoje um só coração. O Brasil se identifica muito com o futebol, não sei se é pela habilidade do nosso povo, da nossa miscigenação, nós conseguimos nos sair bem, até nos assustamos quando não nos saímos bem. Até na classificação para os jogos, a gente quase que em todos a gente conseguiu estar lá. E estamos avançando. E aí vem as opiniões. É bom, não é? É bom, é alienação? O que é ser seleção brasileira? Ser seleção brasileira é ser uma nação. Eu acho que ali nós estamos aprendendo muito. Nós estamos aprendendo em etnia, nós somos ali um povo miscigenado que luta com vários povos, Japão, Bélgica, Dinamarca, México. Que coisa linda, ali a gente não sabe, ali é verdadeiro encontro étnico, a gente não sabe se há uma supremacia. Ali quem ganha é a equipe, quem ganha não é a raça, é a equipe, é o técnico, é o gol. Todo mundo em função de um gol, todo mundo com o seu estilo diferente de jogar, com o seu estilo diferente de ser, com o seu estilo diferente de viver, porque uns estão servindo fora do país, outros estão só no seu país, uns nasceram no frio, outros no calor, mas o que importa é que a bola entre no gol. E o goleiro ali é o único que é individual, mas no olho do coletivo. Ele também faz parte da equipe. Assim na nossa vida. Logo depois do desafio da seleção, que nós estamos nos entusiasmando cada vez mais, e eu acredito que cheguemos lá, nós vamos ter um desafio da urna. A urna eletrônica também é o indivíduo e também é o coletivo. Vai valer a soma. Quem vai para lá é o gosto da maioria, mas a maioria é feita pelo voto de cada um. O que significa isso? Significa que nós somos, assim, jogadores. Nós somos ali jogando com uma meta para atingir um bem maior, que é o bem da coletividade. E assim a nossa célula
é assim a nossa formação dos sistemas, dos aparelhos. Nós partimos do individual, que atrai outros individuais e que vão fazendo serviços semelhantes, produção semelhante, e para lá nós vamos, para conseguir um coletivo. Assim funciona o universo, assim funcionam os sistemas, as galáxias. O indivíduo, importante, mais importante para o coletivo. Nós somos uma equipe. E como equipe, pensamos em nós, mas temos que pensar nos outros. E aí é que está a diferença. Quando a gente pensa só na gente, vira egoísmo. Não há adesão. A gente acaba num autismo social. Quando a gente pensa no coletivo, a gente se sente bem, a gente se sente importante, ora no papel de liderança, ora no papel de escada para que os outros cresçam, ora no papel de despedida, né? Ora no papel de quem está chegando, mas somos importantes. Somos um só coração, mas que vivemos cada um na sua função. Como é que a gente descobre quem é a gente no grupo? Olha que isso é difícil. A gente descobrir a própria identidade é muito difícil, mesmo porque ela é uma construção. Nós vamos nos construindo à medida que nós vamos criando sistemas e sistemas que funcionam. Antes, nós dependemos de tudo. Dependemos do útero materno, dependemos do que a mãe come, dependemos do sangue da mãe. Depois passamos para um estágio extrauterino, mas esse estágio extrauterino, ele é tão importante porque se nós formos abandonados, também morreremos de fome, morreremos de frio, morreremos de tudo e morreremos principalmente de afeto, porque a gente cria o afeto, a gente aprende a existência dos outros, a nossa existência em família. Então nós começamos a entender que fazemos parte de um grupo que era um, agora são dois, e vamos descobrir o pai, descobrir os outros irmãos, sermos aceitos ou não, sermos tolerantes ou não, e aí a gente vai descobrindo-se e sendo descoberto. E assim nós vamos criando uma cidadania. O que é cidade? É a formação de um grupo que mora num ambiente que tem que crescer com valores bons para todo mundo. E ali nós vamos entender que a nossa vida ela é importantíssima para todos, mas que todos são importantes para a gente. Eu costumo perguntar aos meus meninos, né, quando eu vou fazer alguma atividade na neuropediatria, o que eles comeram por último. Eles falam, eu tomei leite com Toddy. Eu falei, qual foi a última vez que você ordenhou uma vaca? Qual foi a última vez que você cortou um trato? Eu nunca fiz. Uns já fizeram porque foram a alguma fazenda experimental, algum hotel fazenda. Então, gente, quantas pessoas madrugam, quantos veterinários, quantos agrotécnicos, quantas pessoas estão envolvidas num processo para que chegue simplesmente uma xícara de leite no nosso café. Então, antes de mais nada, para o reconhecimento pessoal, o reconhecimento da nossa individualidade, da nossa importância, nós temos que ter esse coração agradecido e identificar pessoas que fizeram chegar até aqui. Frentistas de postos de gasolina, porque eu vim de carro, pessoas que trabalham com o pneu do carro, que trabalham com a tecnologia do carro, que trabalham com o trânsito, que conservaram a rua, a sinalização, para eu chegar aqui e gravar este programa. Olha quantas pessoas estão aqui no make-off deste programa. E a gente não costuma agradecer, a gente costuma só perceber as faltas. E não queremos que a gente seja pontuado quando temos a nossa falta. Vamos aceitar os nossos cartões amarelos, os nossos cartões verdes, os nossos cartões vermelhos. Diz um livro que eu li e que fez parte da minha formação, Princípios para a Ação, ele dizia assim, quem não está acostumado com a censura já parou de crescer, já é carta fora do baralho. Hoje censura muitas vezes chama bullying. Meu Deus, mais sofredor de bullying do que o nosso atleta maior, o Neymar, né, que falam do cabelo dele, da queda dele, do olhar dele. Mesmo assim, ele está lá, com emoções, mas ele está treinado. O treinador
treina eles para as emoções. Então nós temos que nos conhecer e sermos treinados para sofrer essas emoções que fazem a gente crescer como pessoa. E como indivíduo que somos, nós fazemos crescer o coletivo. E é isso que nós queremos ver na seleção, uma seleção que trabalha pensando no Brasil e não na sua carreira solo. E na votação, que a gente não pense na nossa carreira solo. Nesta hora, somos um indivíduo que conta mais uma vez com o sucesso do coletivo, que depois retorna também para nós. Alberto Roden nos diz: a vida eterna não é um presente de berço nem de esquife. É uma conquista da vida entre esses dois polos extremos. Eternidade não é questão de tempo, é questão de fé. Não é o nascer nem o morrer que me pode fazer entrar na vida eterna, mas o meu próprio viver. Vivo eternamente vivendo, intensamente, plenamente, integralmente. O agora, o hoje, a terra da promissão vem de dentro de mim mesmo e não de fora. Não é um prêmio externo que daqui a meio século me seja conferido pelo bom comportamento de hoje, não. A vida eterna é uma gloriosa realização interna dentro de mim mesmo, a plena e definitiva maturação do meu eu espiritual. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 em Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. A Bíblia expressa várias ideias concernentes à alma e à natureza da alma. Nos diz assim o Dicionário Enciclopédico das Religiões: a alma é o sopro divino que anima o corpo, a força propulsora de todas as atividades vitais. A sua saída do corpo resulta em morte. A parte da sua força doadora de vida é a sede de emoções, o agente do pensamento, a fonte do sentimento moral, a residência da memória, o centro da personalidade. Se a alma pré-existe ao corpo, quais as suas condições e lugar antes do nascimento? A Bíblia não o diz. A Bíblia parece dar a entender que o homem nasce corpo e espírito ao mesmo tempo. Igualmente, a Bíblia diz muito pouco acerca do que acontece à alma depois da morte do corpo. Diz muito pouco. A gente cresce escutando 1001 conselhos dos nossos pais, avós, tios e amigos. Alguns mais pessoais, outros genéricos e o mais clássico de todos quando algo de ruim ou difícil de entender acontece na vida. Não se preocupa, nada é por acaso. Confesso que eu achava que essa era só mais uma resposta rápida e decorada quando nos faltam palavras para consolar e queremos demonstrar cuidado e respeito por alguém. Afinal, olhar
para um momento duro da vida e pensar que aquilo que aconteceu foi por algum motivo, não é fácil de aceitar. Outra coisa é que a bendita frase "nada é por acaso" soa um pouco mística também, como se tivéssemos o nosso destino traçado para viver. E independentemente de você acreditar nisso ou não, não vou me prolongar, pois prefiro acreditar que o tal do acaso não é bem neste sentido. Muitas vezes oferecemos um conselho em momentos difíceis, já com a ideia de que algo bom precisa acontecer em troca, como se a vida estivesse sempre compensando os momentos ruins com os bons. E não é bem assim. Precisamos viver tudo isso. Hoje, eu acredito que o nada é por acaso é um dos mais sinceros e verdadeiros clichês. Ele não implica que algo bom precisa vir a seguir e não sugere que a gente exclua aquela fase da nossa vida. É mais como isso aconteceu porque você tinha algo para aprender, superar e crescer sobre isso. E bola para frente. Por muitos momentos em que ouvi esta frase e eu balançava a cabeça, erguia a sobrancelha e dava um sorriso sem dente por não fazerem ideia do perrengue que eu estava passando. Alguns anos atrás, o meu escudo caiu e eu compreendi que esse era, além de um conselho clichê, uma grande verdade. Tudo acontece na vida para que, de alguma forma, a gente se conheça e aprenda sobre ser cada vez mais. Geralmente, nos momentos bons, é de maneira mais enrustida, pois estamos um pouquinho ocupados curtindo. Já nos ruins, basta uma pequena reflexão para que cheguemos a tal conclusão de nada é por acaso. Tudo aquilo precisava ser vivido para seguirmos nosso rumo. Seja o acaso uma pessoa, trabalho, momento, fase, crise ou descoberta, sempre há algo que precisávamos levar com a gente. Isso não é de hoje. Afinal, clichês são clichês por um motivo, não é mesmo? Nada é por acaso. Viva intensamente o que lhe foi dado para viver. O dicionário enciclopédico das religiões nos diz: o judaísmo não crê que a alma esteja ameaçada por tal forma que necessite de uma salvação do exterior. Não está acorrentada a uma prisão da qual não possa se livrar. A alma não necessita de salvação porque não está perdida. Não precisa ser reerguida porque não caiu. Não necessita de libertação porque não é vítima de escravidão. As religiões creem que as almas precisam ser salvas. O judaísmo não crê nessa doutrina. No último programa, apresentamos as principais diferenças entre namoro qualificado e a união estável. Muitas questões e dúvidas surgem quando se trata de um tema tão comum em nossa sociedade, porque afeta justamente as relações afetuosas, as relações de afeto das pessoas ao nosso redor. Quem não conhece alguém, um colega ou um parente que instituiu uma família, mas que não casou efetivamente, de papel passado e tudo, e que vive, portanto, na chamada união estável? A questão mais comum é a que diz respeito aos bens, ou melhor dizendo, a partilha dos bens, numa eventual separação. Quem tem direito ao quê? As pessoas preferem não tratar e discutir sobre o que acontecerá na prática com o patrimônio amealhado durante a união em um eventual término dessa união.
Mas não é porque essas questões não são discutidas e acertadas desde o início que isso impedirá de acontecer. Por vezes, uma situação bem resolvida desde o início da união, principalmente a questão prática, patrimonial, acabará impedindo os futuros conflitos dessa relação. Por isso, a importância de consultar um profissional, especialista da sua confiança, para que possa esclarecer então todas as dúvidas, possibilidades permitidas pela lei, os tipos de regime de bens existentes em nosso ordenamento e, principalmente, elaborar um contrato de união estável quando os companheiros optam em não levar essa união ao registro, ou seja, em não habilitar-se para o casamento perante o registro civil. Dúvidas as mais comuns levantadas quando se discute a união estável é então, como dito, a partilha de bens na eventual separação. Pois bem, vamos tratar de um exemplo específico e hipotético em que os companheiros possuem patrimônio particular, constituem um patrimônio durante essa união estável e não celebram o contrato da união. Nesse caso, o que ocorrerá numa eventual separação, a então chamada de dissolução da união estável? A partilha será feita com base no regime de bens estabelecidos lá no início da união, daí então a importância de elaborar esse contrato. Mas e quando não há o contrato? Quando as partes não possuem esse contrato de união estável, adotando um regime previsto no Código Civil. A lei então estabelece que o regime dessa união será o chamado regime da comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união serão partilhados igualmente entre os companheiros na proporção de 50% para cada um, salvo se houver algum acordo estabelecido em sentido contrário. Assim, independente do quanto cada um tenha contribuído financeiramente ou no nome de quem esteja determinado bem, seja móvel ou imóvel, deverá ser partilhado na proporção de 50% para cada um, porque há uma presunção legal desse esforço comum para a aquisição daquele patrimônio. Para exemplificar, se um casal adquire uma casa durante a união estável, esse imóvel deverá ser partilhado na proporção de 50% para cada um, independentemente então de quem pagou durante a união ou ainda de quem, independente do nome de quem esteja, ainda que no nome de um só companheiro, porque a lei presume o esforço comum para a aquisição. E o patrimônio particular como fica? Nesse regime de bens da comunhão parcial, preservam-se os bens particulares, não integrando a comunhão de bens, sendo, portanto, incomunicáveis. Assim, cada um continuará com o bem adquirido antes da constituição da união estável. No entanto, vale frisar que cada situação deve ser analisada individualmente, considerando a particularidade de cada caso concreto. Por isso, havendo dúvida, um profissional da sua confiança deverá ser consultado. Também o Mahatma Gandhi se expressa sobre a Bíblia. Também ele, que era hindu. Ouça, diz ele assim: quando você sente que recebeu paz de sua interpretação particular da Bíblia, você partilha com os outros, mas não precisa dar expressão vocal a isso. Toda a sua vida é mais eloquente do que seus lábios. A linguagem é sempre um obstáculo à expressão plena do pensamento. A linguagem é uma limitação da verdade que só pode ser representada pela vida. Portanto, todas as religiões dizem: a sua vida é a sua fala. Se você for suficientemente humilde, sensato, você dirá que não pode representar adequadamente sua religião pela palavra ou pela pena.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 em Topala Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Ser virgem, a exemplo de Maria, é antes de tudo recusar a corrupção do mundo e afirmar que possuímos em nosso coração um certo lugar puro e perfeito. De Sacha Calmon, professor e escritor, ouvimos: a civilização foi desde sempre injustamente repressora da sexualidade. Justo o instinto que nos permite gerar com prazer os nossos filhos, a nossa família e, portanto, perpetuar a espécie humana. O sexo é fundamental, torna-se pecaminoso se for feito apenas para obter prazer e bem-estar. A atividade sexual, por ser natural, necessária e prazerosa, não faz mal a ninguém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é comum, não é nenhuma entidade nova descoberta, mas ela realmente tem sido muito frequente e dá muito mal-estar. E às vezes dá-se a ela nomes diferentes, diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. É o chamado colo irritável. O que é a síndrome do colo irritável? O colo é uma parte intestinal do intestino grosso extensa e que ela pode estar em mau funcionamento, irritável, como não está dizendo, irritada, qualquer coisa descompensa, faz disfuncionar. O colo irritável, ele é uma entidade já conhecida há muitos anos, só que ela tem se tornado cada vez mais frequente, chega a ser até 10% da população em geral, da população mundial. Será por quê? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o colo irritável. O colo irritável é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que dá dor abdominal, desconforto abdominal, distensão, inchaço, edema, alteração do trânsito intestinal, ora constipação, ora diarreia ou as duas em concomitância, com alteração do aspecto das fezes. Olha, gente, o intestino ele pega uma parte muito grande da nossa anatomia. Ele vai interferir em tudo. Ele é resultado da interferência ambiental, mas ele interfere também nas nossas funções. Imagina se você está com uma dor abdominal, está distendido, está com alteração de trânsito, ora evacuando muito, ora com dificuldade de evacuar. Como é que você pode produzir bem? Como é que você pode estar bem-humorado? Como é que você pode meditar? Complicado, né? Então, quais são as causas da síndrome do colo irritável? Se tem essa doença, vamos ver se a gente pode evitar e por que ela tem aumentado. Obviamente, o intestino tem uma ligação muito grande com o cérebro. Tudo tem ligação com o cérebro, mas o intestino responde muito, né? Então, às vezes a gente brinca até no anedotário, olha, você está tão, ou o nosso presidente está tão angustiado que precisa de fraldas. Quer dizer, nós alteramos o trânsito intestinal, damos até diarreia, né? Até situações assim que a gente não sabe, não consegue lidar por causa do emocional, né? O emocional, me deu uma dor de barriga, quer dizer, então, está muito ligado ao emocional. Por quê? Porque ali no intestino nós temos assim a absorção de muitas proteínas e a formação de serotonina e de outros neurotransmissores que vão alterar extremamente tanto a nossa conduta como vão receber repercussões dela. E hoje, como tem aumentado muito o estresse, acredita-se que o estresse, que é uma palavra americana que quer dizer excesso de estímulos, tem interferido nas funções do organismo, principalmente do intestino, causando colo irritável.
O colo irritável, ele pode pegar a população universalmente, mas a gente sabe que estatisticamente a partir dos 6 anos de idade, a gente começa a sociabilizar mais, a ir para a escola e tal, a ter mais tensões fora do lar, né? Passa da primeira infância até mais de 60 anos. Antigamente era dito que mais mulheres, hoje nem se sabe, porque hoje as atividades, os estresses são semelhantes. Mulher e homem estão assim, vivendo situações semelhantes, né? Mas ainda um pouquinho mais prevalente na mulher e acima de 6 anos, todas as idades. E olha, passando a mais de 10% das pessoas da população humana. Então o estresse é dado a ele uma das causas mais importantes destes sintomas. Mas além do estresse, a gente tem que lembrar que alguns alimentos ricos em colágenos que são tanto colágeno como carboidratos, como outras substâncias, que elas são mal absorvidas. E aí elas podem dar um processo de irritabilidade no colo se ela permanece por muito tempo. E também cheias de químico. Então, às vezes, uma alimentação mais natural, menos química, menos processada, mais fácil de absorver, ela pode também evitar o colo irritável. Então, são fatores que vão se somando. É o estresse, mais uma alimentação inadequada, mas também algumas situações que a gente também pode evitar. O sedentarismo, o intestino precisa de ser mexido, a gente precisa de respirar, trabalhar pulmão, coração e abdômen junto. Nós temos que fazer esses sistemas, não podem ficar parados, sentados o dia inteiro com produção, aí estamos segurando ali e tal, né? Passar da hora de ir ao banheiro, essas situações todas também podem favorecer ao colo irritável. Então o sedentarismo, a má alimentação, coisas muito processadas, muito químicas, o estresse, a má alimentação, gente, começa até pela mesa, por servir o prato. Então hoje a gente tem 15 minutos para comer, vai direto para o self-service, entra numa fila, a fila anda, você tem que mal escolher o que come, aí depois você vai comer, procurar um lugar lá com a bandeja para ver se tem uma comida, não sabe nem com quem você vai sentar, aquele papozinho entre uma mastigação e outra acaba, que isso também é natural e é bom, aí degute-se mal, bota lá e agora vai para a fila de pagar e depois já vai trabalhar. Quer dizer, isso também pode favorecer. A comida começa a ser bem digerida desde a hora que ela entra. É uma boa mastigação, respirando. A refeição é uma hora sagrada. Então nós temos que ver isso tudo. São coisas simples, mas que trazem mal-estar muito grande. E não tem cura, sabiam? Tem como evitar. Mas uma vez se você é maltratado, os resultados do maltrato, você vai querer curar. A cura é tirar os maus tratos. Então esse estresse que a gente não vê, esse estresse incubado, até no próprio trânsito que enfrentamos, nas filas que enfrentamos, isso tudo faz a gente segurar o abdômen, soltar, segurar, respirar mal. O sedentarismo, então, gente, vamos tentar ter uma vida um pouquinho mais ligada ao natural, ao compassado, como uma música. Comer é uma coreografia, né? Tomar banho é uma coreografia. Fazer sexo é uma coreografia, a gente tem que respeitar uma musicalidade no ar, né? Senão a gente adoece mesmo. São sintomas antigos que às vezes levam outros nomes de doenças que tem que fazer diagnóstico diferencial. Ah, não, isso é uma intolerância à lactose. Às vezes não é, às vezes é um colo irritável mesmo. Embora, né, os açúcares aí do leite podem estar envolvidos também, mas nem tudo é isto, né? Então nós vamos pensar que a vida tem que ser simples, porque senão, se ela não leva esta simplicidade, essa naturalidade, pode trazer transtornos desagradáveis. Não matam, mas maltratam, como diz a gente, de baixa mortalidade, mas de alta mortandade. E isso tem que ser todo mundo colaborando com o bem-estar de todo mundo. Uma reflexão do saudoso Chico Xavier. Isso também passa. Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: isso também passa. Então perguntaram a ele o porquê disso. Ele disse que era para se lembrar que,
quando estivesse passando por momentos ruins, poder se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse muito feliz, que não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam de novo. E é exatamente disso que a vida é feita, momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo. E nunca esqueça do mais importante, nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida necessita de pausas. Até as crianças pequenas já se sentem sobrecarregadas por tantas obrigações. Será essa forma de viver plenamente? Onde os momentos de tranquilidade com a família, com os amigos? E as brincadeiras insubstituíveis com a garotada? Outro dia, presenciei uma cena até banal, se não estivesse se tornando rara. Um pai ensinando a filhinha a andar de bicicleta sem as rodinhas laterais. Manhã de domingo, sol forte, ele cuidadoso. Ela toda graciosa, ajeitando a tiara que escorregava dos cabelos escuros. Muito atenta. Recomendações, hesitações e o momento mágico. Quando ela sai andando sozinha, sem o auxílio do pai. Indescritível a alegria no sorriso dele e nos gritinhos de satisfação da garotinha. Sem preço realmente. É a pausa que me refiro. Parar um pouco a vida estressada e usufruir coisas até esquecidas como a natureza, os amigos, o descanso necessário para o corpo e para a alma. Pensar na vida, lembre-se. A vida necessita de pausas. Pausa, tempo de restauração, de energização, de reencontro consigo mesmo e com a paz de espírito. Pré-requisito para uma vida mais saudável de comunhão. Viva um dia após o outro. Buscar uma rotina saudável é primordial nos dias de hoje. Viva o presente sem essa ansiedade pelo futuro. Isso é assumir o controle da sua vida. É necessário ter a consciência de que somente o hoje existe. De nada adianta preocupar-se com o que ainda não aconteceu. Atualmente, vários tipos de preocupações têm tirado o sono e a saúde de muitas pessoas, no âmbito físico, mental e espiritual. Trate seu corpo e sua mente com a devida atenção que eles merecem, buscando identificar quais aspectos precisam de mudança. Você necessita de pausas. Não deixe que a beleza da vida, encontrada nas pequenas coisas, como estar presente no crescimento dos seus filhos e participar no dia a dia da sua própria família, se percam. Isso é viver. Tudo isso nos diz Zenaide Ribeiro Santana. Sobre a morte, disse-nos Rubem Alves, educador brasileiro, a vida humana não se define biologicamente. Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da beleza e da alegria. Morta a possibilidade de sentir alegria ou gozar a beleza, o corpo se transforma numa casca de cigarra vazia. Muitos chamados recursos heróicos para manter vivo um paciente são, do meu ponto de vista, diz ele, uma violência ao princípio da reverência pela vida. Por
que, se médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo, eles ouviriam dizer: liberta-me, deixa-me ir. Por que fazer parte de uma igreja? Por que se incomodar com essas instituições obsoletas? O ex-padre católico e hoje padre da Igreja Ortodoxa Francesa, Leloup, responde assim e com cuidado. Diz ele: tudo que se sabe de um além do ego é sempre através de um ego. É um ego que fala de si. Tudo o que se sabe de Deus, sabe-se através dos limites e da experiência de um homem. Chame-se esse homem Moisés, Abraão, Jesus ou Maomé. E este Deus tem todas as imperfeições da cultura e da sociedade nas quais eles viveram. É a partir de seus limites que eles designam uma realidade mais vasta. Para mim, aceitar pertencer a uma igreja, a uma tradição, é aceitar a encarnação, é aceitar o enraizamento do universal no particular, do infinito no finito. É realizar as próprias condições de uma transfiguração no tempo. Aqueles que rompem com a instituição, rompem com a sua própria vocação, que é a de transformar essa instituição, a de torná-la mais transparente ao todo, ao outro que a fundamenta. A igreja tem como única missão fazer os homens assumirem, entrarem no amor, nesta relação íntima entre o criado e o incriado, o eterno e o tempo. Essa relação Jesus simbolizou-a e a encarnou magnificamente, chamando a fonte e a origem de seu ser, o princípio de seu sopro e de sua palavra, Abba, Papai. As palavras do patriarca Atenágoras, diz Leloup, voltam-lhe à memória. O que mais falta aos homens da igreja é o Espírito de Cristo, a humildade, o despojamento de si mesmo, a acolhida desinteressada, a capacidade de ver o melhor do outro. Nós temos medo, queremos manter o que caducou, porque disso temos o hábito. Queremos ter razão contra os outros. Dissimulamos sob o vocábulo de uma humildade estereotipada o espírito de orgulho e de poder. Brincamos de pôr a vida à parte. Da igreja fizemos uma organização como as outras. Empregamos todas as nossas forças para organizá-la. E agora empregamos para fazê-la funcionar. E ela caminha mais ou menos. Menos do que mais, mas caminha. O problema é que ela caminha como uma máquina e não como vida. Minha escolha, diz o padre Leloup, foi sempre de não me preocupar muito com a máquina e manter a vida. Não direi que a igreja me aparecesse como a finalidade da minha busca. A igreja nunca é uma finalidade, mas um meio, uma orientação. Ela nos transmite as palavras do Evangelho para que as atualizemos nas formas e nas particularidades que nos são próprias. Como no tempo de Jesus, hoje o Verbo se faz carne. Cada um de nós é um filho único, um Verbo encarnado. Cada um de nós é uma maneira única, insubstituível de encarnar a vida, a inteligência e o amor. Cada igreja tem também uma maneira única, insubstituível de ser a encarnação continuada. Paulo de Tarso nos diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, se alguém maltrata o templo de Deus, Deus maltratá-lo-á. Por quê? Porque sagrado é o templo de Deus e tal templo sois vós. Você é a igreja.
Eu sou igreja. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 em Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Para onde vão as palavras não ditas? Aonde vai o que queremos fazer e não fazemos? Aonde vai aquilo que queremos dizer e não dizemos? Aonde vai aquilo que você não se permite sentir? Nós gostaríamos que as palavras não ditas fiquem no ouvido, mas o que não dizemos se acumula no corpo. Enche a alma de gritos mudos. O que não dizemos se transforma em insônia, em dor de garganta. O que não dizemos se transforma em nostalgia, em perda de tempo. O que não dizemos se transforma em dever, em dúvida, em assinatura pendente. As palavras que não dizemos se transformam em satisfação, em insatisfação, em tristeza, em frustração. O que não dizemos não morre, nos mata. Sobre a verdade, um olhar, quero assumir um compromisso com você de fazer a diferença na construção de um mundo melhor. E claro, podemos ainda ouvir o conselho de Marta Medeiros num momento inspirado. Bendito os que conseguem se deixar em paz, os que não se cobram por não terem cumprido suas resoluções, que não se culpam por terem falhado, não se torturam por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos, apenas fazem o melhor que pode. Faça o melhor que puder. Obrigado pela companhia e até. Paz e bem. Olhe para trás, se despeça das dores passadas, dos momentos não vividos, dos sonhos frustrados. Sorria e siga em frente. A vida continua e tem sonho novo esperando logo ali.
Sobre a verdade, um olhar.